Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar sobre os critérios de identificação de sistemas de equações simultâneas. Vamos estudar sobre as condições de ordem e de posto. Vimos que os modelos de equações simultâneas são endógenos porque existe correlação entre o termo de erro e algum regressor na equação. A endogeneidade proveniente dessa correlação causa viés e inconsistência nos estimadores. Para estimar os coeficientes estruturais de forma consistente, utilizamos as equações reduzidas. Essas equações especificam as variáveis endógenas em função das variáveis exógenas e, por meio da relação entre os coeficientes estruturais e reduzidos, obtemos as estimativas consistentes do modelo original. No entanto, o número de coeficientes estruturais deve ser igual ou menor que as combinações obtidas pelas formas reduzidas. Aqui, os parâmetros estruturais são considerados incógnitas e as combinações nas formas reduzidas são equações usadas para obter o valor dessas incógnitas. Por isso, temos uma restrição de identificação dos coeficientes do modelo estrutural. Se não tivermos informações suficientes no próprio sistema, os coeficientes estruturais podem não ser identificados. Então, o conceito de identificação está associado com a possibilidade de obter de forma consistente os parâmetros do modelo estrutural. Nesse contexto, utilizamos as condições de ordem e de posto para verificar se o sistema possui informações necessárias e suficientes para identificar os parâmetros estruturais. Vamos primeiro entender as condições de ordem. A condição de ordem é, na realidade, uma regra simples que leva em consideração o número de variáveis endógenas e exógenas do sistema. Aqui, denominamos de G o número total de variáveis endógenas do sistema, e K é o número total de variáveis que não estão incluídas em uma determinada equação, podendo elas ser endógenas ou exógenas. A regra é a seguinte: se K for igual a G menos 1, dizemos que a equação é exatamente identificada. Se K for maior do que G menos 1, dizemos que a equação é sobre-identificada. E se K for menor do que G menos 1, a equação é então subidentificada. Quando a equação é subidentificada, isso quer dizer que o sistema de equações não possui informações suficientes para identificar os parâmetros estruturais da equação. Vamos ver um exemplo. No modelo de demanda e de oferta que estamos analisando, temos duas equações, uma função de demanda e uma função de oferta. Nesse modelo, temos duas variáveis endógenas, a quantidade e o preço. Portanto, o G da regra, nesse caso, é igual a 2. No caso da equação de demanda, temos uma variável que está presente no sistema, mas que não ocorre nessa equação, que no caso é a variável R. Então, o K dessa equação vai ser igual a 1. Pela regra, vemos que K foi exatamente igual a G menos 1, o que nos indica que essa equação é exatamente identificada. Vamos ver a equação de oferta. Novamente, temos duas variáveis endógenas em todo o sistema, que são a quantidade e o preço. No caso da equação de oferta, percebemos que a variável y ocorre no sistema, mas não nessa equação em específico. Podemos concluir, então, que essa equação também é exatamente identificada, porque K é igual a G menos 1. A condição de ordem é necessária, porém, ela não é suficiente para garantir que o sistema estrutural seja de fato identificado. Para isso, utilizamos a condição de posto, que é necessária e suficiente. Vamos ver um exemplo. Aqui vemos um sistema de equações que está representado em um formato de tabela. As variáveis y, aqui em amarelo, representam as variáveis endógenas do sistema. E as variáveis x, ilustradas na cor roxa, são as variáveis exógenas.
O número 1 mostra que a variável endógena ocorre na equação do lado esquerdo, ou seja, é a variável dependente da equação. Por exemplo, y1 é a variável dependente da equação 1, y2 da equação 2 e y3 é a variável dependente da equação 3. Os zeros indicam que a variável não ocorre na equação. Por exemplo, y2 não ocorre na equação 1, nem na equação 3. A leitura é a mesma para todas as outras variáveis. E o x indica que a variável ocorre na equação do lado direito. Por exemplo, y3 ocorre na equação 1 e na equação 2. Para avaliarmos se uma equação pode ser identificada pelas informações fornecidas pelo sistema, primeiro excluímos a linha que nós vamos analisar. Nesse caso, vamos analisar se a primeira equação pode ser identificada. Excluímos essa equação. Depois, excluímos as colunas que fornecem alguma informação diferente de 0. Nesse caso, são as colunas 1, 2 e 5. As informações que sobram, destacadas aqui em vermelho, são aquelas que serão analisadas para verificar se a equação é ou não identificada. A regra é a seguinte: no caso de um modelo com 3 variáveis endógenas no sistema, a equação será identificada se houver pelo menos uma submatriz de ordem 2 por 2 com determinante diferente de 0. Se houvessem 4 variáveis endógenas, seria necessário obter ao menos uma matriz 3 por 3 com determinante diferente de 0, e assim sucessivamente. Nesse caso, temos 3 possibilidades de submatrizes 2 por 2. Na primeira, fica fácil perceber que o determinante é igual a 0, porque temos uma linha inteira com zeros. Nas demais, vemos que os determinantes são diferentes de 0. Precisamos de, no mínimo, uma submatriz com determinante diferente de 0. Portanto, podemos dizer que a equação 1 pode ser identificada. Lembrando que o x aqui representa um coeficiente do sistema estrutural diferente de 0. Esse procedimento deve ser aplicado em todas as equações do sistema. E se essa regra for obedecida, a equação será identificada. Caso contrário, a equação será subidentificada, o que significa que o sistema não possui informações suficientes para identificar os parâmetros estruturais da respectiva equação. Bom, esse vídeo fica por aqui. Até o próximo e bons estudos!